Fala, provedor! Beleza? Hoje a gente vai ver um assunto muito importante, principalmente agora no final do ano, que as contas começam a se acumular, 13º para pagar. E aí? Vamos falar de dinheiro? O assunto é: tenho dinheiro a receber da Anatel? Pode parecer estranho, mas é possível que sim, você tenha dinheiro para receber da Anatel. E nós vamos ver esse assunto separado em 4 tópicos. O primeiro, para entender um pouco melhor, a Anatel devolvendo dinheiro? Mito ou verdade? Será que é uma lenda urbana? Segundo, como saber se eu tenho algo a receber? A gente vai acompanhar na prática como descobrir se você tem ou não recursos, dinheiro para receber. Terceiro, qual o prazo para reembolso? Até quando eu posso solicitar? Como funciona isso? E quarto, o mais importante, eu posso fazer sozinho? Ou será que eu dependo de uma consultoria para fazer isso por mim? E sem enrolação, vamos direto ao ponto. Primeiro, muito importante entender que qualquer valor pago indevidamente ou que tenha sido pago e não utilizado é passível de devolução. Muito simples. Mas Pedro, como que eu vou pagar algo indevidamente para a Anatel? Acontece. Não lembro se eu paguei o boleto, vou lá e pago de novo. Isso gera um crédito que fica guardado lá na Anatel. O que muitas das vezes é difícil é, consultando o sistema boleto da Anatel, identificar que existe valor pago a maior. Porque lá ele vai aparecer se está pago ou se está em aberto. Se ele está em aberto, tem alguma coisa para pagar. Mas se ele está pago, ele não mostra se foi pago 2 vezes, 3 vezes ou mais. Então isso é um detalhe muito importante, que depende da informação interna da Anatel para saber se existe saldo a ser restituído. Essa é uma das situações. Eu paguei um boleto maior, eu posso já ter pago o boleto e pagar de novo, ou na hora de pagar um boleto atrasado, o banco erra o cálculo de multas e juros e faz com que você pague mais do que deveria. E fica um valor pequeno, mas fica um valor lá que não vai ser utilizado pela Anatel. E a outra situação é onde você pagou por um serviço e aquele serviço não foi prestado. Por exemplo, aconteceu bastante. Meados de 2020, a Anatel mudou a regra de concessão das licenças. E aqueles processos onde estavam sendo solicitados, por exemplo, uma licença de telefonia ou televisão, e eu já tinha um processo anterior de SCM, eles passaram a simplesmente eu comunicar à Anatel que, além do que eu já tinha, eu faria um novo serviço. Mas e quem já pagou? E teve gente que pagou justamente faltando uma semana para a mudança. Pagou o boleto, R$ 400, e o valor ficou lá pendente. A partir dessa situação, gerou-se esse crédito dos R$ 400 a receber da Anatel. E de lá para cá, a Anatel está fazendo um levantamento de informações e fazendo uma comunicação às pessoas, apresentando os saldos que existem e dando a elas as opções de recuperar esse crédito. Então, sim, existe possibilidade de você ter dinheiro a receber da Anatel e você só vai saber disso buscando essa informação, que nos leva ao tópico 2, que é: como que eu consulto, como que eu descubro se eu tenho valores a receber? E uma das formas é consultando os processos junto à Anatel. E a gente vai fazer isso junto agora. Nessa tela aqui, eu tenho a pesquisa pública. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para consulta pública, onde todo mundo tem acesso à informação. E aqui a gente vai ter acesso aos dados de alguém, seja através de um CNPJ ou seja uma pesquisa ampla. Eu vou fazer as duas formas, tá? Primeiro eu vou vir aqui em tipo de processo, e como é um processo que fala de arrecadação de dinheiro, eu vou vir aqui no módulo arrecadação e restituição, que é o módulo que a Anatel está usando
para separar o assunto dos processos e ficar mais fácil da gente encontrar. Vou colocar aqui o código 794M8J, pesquisar. E ele vai trazer para mim a lista de todos os processos que estão com devolução recente. E são muitos processos, e eu digo que no ano de 2023 está cheio de processos. Ele já ocorre há bastante tempo esse tipo de comunicação, de forma muito esparsa, uma vez aqui e outra ali, mas agora, em julho para frente, teve muito processo da Anatel informar que existiam saldos. Então, vamos pegar lá dos mais recentes. Vou pegar o primeiro, acho que dá azar, então vamos para o segundo, tá? Clicando aqui no segundo, ele vai abrir para a gente o que tem dentro desse processo. Então, esse processo é da empresa Everton Júnior Magalhães, ou de uma pessoa física chamada Everton Júnior Magalhães, e ele tem aqui, ó, extrato de lançamentos, histórico de lançamentos, mas está bloqueado. Eu não tenho acesso. O acesso público que eu tenho é o registro de arrecadação, é um dos documentos que ele me dá uma ideia do que pode ter acontecido, tá? Então vamos lá. Nesse documento, ele traz para a gente assim, ó. No ano de 2020 foi pago uma GRU referente ao Funtel, ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, e que esse valor foi pago aqui, ó, R$ 111,76. Que dia? Aqui tem a data do pagamento, 17 de julho de 2020. E provavelmente, tá? Como são só 2 páginas, só tem 2 informações, no dia 24 de julho de 2020, ou seja, 7 dias depois, uma semana depois, houve um novo pagamento. E o valor está um pouco maior, ou seja, multas e juros por esses dias adicionais a mais. Se o valor do 111 era o correto, esse daqui quitou a dívida e o de 113 está sobrando, ou seja, foi pago 2 vezes. Pode ter acontecido também de que cada um desses boletos eram boletos devidos, mas os 2 foram calculados de forma errada. E ao invés de ter R$ 113 para receber, tem um pedacinho desse valor que foi pago a mais e um pedacinho desse valor aqui. Para descobrir mais informações, eu preciso ter acesso ao documento. E para isso eu preciso pedir acesso para a Anatel. Ou eu preciso ser a pessoa, o representante legal dessa empresa, para, dentro do acesso externo, que é um outro sistema, eu poder verificar essa informação e lá vou ter clareza absoluta. Essa empresa aqui, ou essa pessoa, ela ainda não foi notificada pela Anatel, porque aqui embaixo não apareceu o número do processo. Agora eu vou fazer uma consulta, vamos voltar na tela inicial, e vou fazer uma consulta sem informar o tipo de processo, e vou colocar aqui o nome de uma empresa que eu cuido, e foi a empresa que eu descobri a situação acompanhando os processos dos meus clientes. Então vamos lá. GovTI, Conexão e Solução Eireli. Essa empresa aqui é uma empresa do Pará. Um abraço para os meus clientes, o Neto. E essa empresa eu estava acompanhando de tempos em tempos. Nós da consultoria verificamos se existe algum processo em andamento contra a empresa, e nessa verificação eu descobri que existia um processo de arrecadação, restituição, e eu fui ver do que se tratava esse processo. Ao entrar no processo, ele apareceu exatamente como apareceu no caso anterior. Os 2 primeiros documentos eles estavam bloqueados e eu tinha acesso só ao terceiro. Eu não consegui entender muito bem do que se tratava e eu fui atrás de mais informação. Só que isso é assunto lá para o 4º tópico. E a gente volta agora para a nossa apresentação para o tópico 3. Entenda os prazos envolvidos. E afinal de contas, quais são os prazos? Se eu não pedir logo, eu vou perder essa informação? E isso, eu volto para a tela de consulta
quando é liberado para você a informação de que existe algo a ser restituído, você vai ter acesso a esse ofício, e no ofício ele traz essa informação aqui, tá? Então vou aumentar aqui para ficar fácil de todo mundo enxergar. Dependendo de uma certa idade a gente fica meio cegueta. E tá aqui, ó. Destaca-se que o artigo 4º do regulamento estabelece o prazo de 5 anos para o exercício do direito de pleitear a restituição, a contar da data do pagamento. Neste caso, no meu cliente, ele pagou em 2020. Vamos aqui, eu tenho aqui o histórico dos pagamentos. Ele pagou em 2019, 2019, 2020, 2020, 2020. O que ele está com possibilidade de recuperar? R$ 989,94. Esse boleto, que estava com data de vencimento 3/12/2019, ele foi pago no dia 12 e foi calculado errado os juros e multas lá no banco, o que sobrou um crédito de R$ 2,78. Lá no dia 28/2/2020, esse boleto de R$ 1.072 deveria ter sido pago, foi pago em 12 de março de 2020. E também foi calculado errado pelo banco, dando uma diferença de juros e multa de R$ 67,25. O que acontece? Esse boleto aqui, ele foi calculado e enviado para o cliente para pagamento em 28/2. Só que provavelmente quando chegou na data do vencimento, ele não pagou. Ao chegar no banco 12 dias depois, o banco foi calcular juros e multa e jogou valor muito mais alto. Possivelmente pegando da data original do boleto lá de trás, que foi anterior a fevereiro, mais o prazo de fevereiro até março. E aí ocasionou um cálculo muito maior do que deveria. Nesse caso, sobrou R$ 67,00. Mas, Pedro, por que está dando 900? Porque aqui nós temos uma situação onde foi pago de novo aquele boleto lá do ano anterior, que estava com 869, foi pago de novo em fevereiro, um valor de R$ 919,91. E esse valor não é devido. Então, todos que estão marcados aqui A maior, eles são passíveis de devolução. E o valor que esse cliente tem para receber, R$ 989,94. Muito importante, tá? Eu só consigo solicitar para a Anatel a devolução do dinheiro se eu tiver com tudo em dia. Então, esse cliente está com os pagamentos todos em dia, não está devendo nada para a Anatel, eu consigo solicitar a devolução. Se você estiver devendo alguma coisa para a Anatel, você tem que regularizar primeiro para depois pedir a solicitação do reembolso. Mas, Pedro, então eu não posso usar o que eu tenho lá para quitar o que eu devo? Não, porque as receitas da Anatel elas não são passíveis de serem utilizadas para outra coisa a não ser aquela finalidade específica. E ela não gera crédito tributário. Ou seja, eu não me credito e posso debitar de uma conta que eu estou devendo lá. Então, eu tenho que pagar aquilo que eu devo para depois solicitar reembolso. Então, isso é uma informação muito importante. Quando a gente volta aqui para a apresentação, nós chegamos ao item 4. Eu preciso de uma consultoria ou posso fazer sozinho? Claro que você pode fazer sozinho, mas é importante se atentar aos detalhes. Vamos voltar lá ao documento? Aqui nós temos o processo onde fala o que precisa. Então, assim, caso haja interesse, pode apresentar um requerimento de restituição junto com a documentação exigida, seguindo os artigos 14 e 15 do anexo na Resolução 690 de 2018. E esse peticionamento tem que ser feito de forma eletrônica,
trazendo as seguintes informações. Informações a serem apresentadas. A receita, do que se trata, o valor do crédito e a data que houve o pagamento a maior. Isso a Anatel já está te entregando nos relatórios. E a informação bancária, o nome do banco, o código para TED, para transferência, o número da agência e da conta bancária. Importante, não é qualquer conta, cujo titular deve ser o mesmo ou deve corresponder àquele que faz jus à restituição, salvo nas hipóteses do parágrafo único do artigo 31 da Resolução 690. Vamos verificar o que essa resolução traz para nós. Então, lá no artigo 31 do 690. Artigo 31, vamos lá para baixo. Fazendo tudo ao vivo aqui, a restituição será realizada pela Anatel mediante crédito em conta bancária de titularidade do beneficiário. Excepcionalmente, poderá ser admitido o depósito do montante restituído em conta bancária de terceiro nas seguintes hipóteses. Então, quando que pode ser em encontro de uma outra pessoa? Quando a restituição for devida a quem não possua conta bancária, o pagamento será efetuado da pessoa indicada em uma procuração. E quando a restituição for devida a incapaz, que não possua conta bancária, o pagamento será efetuado a seu representante legal, que deverá apresentar a documentação comprobatória da condição. Ou quando a área competente verificar a inviabilidade de fazer a restituição na forma que está estabelecida no caput. Então, se eles detectarem que não dá para fazer a restituição daquela maneira, eles vão fazer de outra forma. Outra maneira, eu sou incapaz e eu não tenho como fazer essa solicitação. Quem que é a pessoa que me representa? Possivelmente o tutor legal. Esse tutor vai apresentar documento dessa incapacidade e vai fazer a solicitação para a conta do tutor, porque ele já tem autorização legal para fazer a gestão. E a primeira delas, se eu não tenho conta bancária. Então, uma alternativa faz-se uma procuração e com a procuração o procurador pode receber em seu nome. A grande questão como eu estou falando aqui para provedores de internet, se o provedor está ativo, se ele não foi baixado, cancelado, suspenso por algum motivo, e o CNPJ está ativo, existe conta bancária, há de se conseguir através da conta bancária normal. Outras possibilidades mais complexas, aí tem que ser consultado a Anatel através da solicitação de informações lá no Anatel Consumidor. Qual que é a importância de eu ter uma consultoria? O que isso muda? Muda o fato que eu comentei anteriormente. Quando eu consultei a primeira vez, eu descobri, antes que a empresa descobrisse, ficasse sabendo, fosse notificada, eu descobri que existia essa possibilidade. Então, eu já trouxe essa informação para o conhecimento deles e me antecipo à tomada de decisão. Algo que muitas das vezes acontece do cliente receber a notificação da Anatel através de e-mail, não saber do que se trata e não ir atrás e perde um prazo. Nesse caso aqui, o que eu fiz? No dia 18 de setembro, quando eu descobri que existia essa situação, eu fui lá no Anatel Consumidor e abri uma solicitação de informação. Então, eu fiz o atendimento do tipo pedido de informação no meu nome e eu sou representante legal dessa empresa. E eu fiz aqui, solicitação de vista do processo ao documento, data do registro, 18/9. No dia 19, eles me responderam. Então, eu coloquei aqui, na qualidade de representante legal da GovTI Comunicação e Solução Limitada, com procuração ativa no sistema SEI, venho solicitar vistas ao processo tal. E no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, eles já me responderam que eles providenciaram a liberação do ofício, comunicando a situação e abrindo acesso ao resto dos documentos. Então, esses documentos aqui, eu tive acesso
internamente lá no portal Acesso Externo da Anatel. Lá nesse acesso externo, eu consigo ver toda a documentação, acesso a todos os detalhes, coisa que muitas das vezes você, provedor de internet, ou não sabe onde fica o portal, ou não entende a leitura da informação. O documento está lá, mas o que ele quer dizer de fato? E ter uma consultoria te ajuda nisso, a ter clareza da situação e resolver o problema de forma eficiente. E muitas das vezes até se antecipar a um problema ou a uma possível solução. Está em dúvida se você tem ou não acesso, ou verificou que você tem direito à restituição, mas não sabe como fazer? Entre em contato com a gente. Na descrição desse vídeo, bem aqui embaixo, eu vou deixar os nossos contatos, o WhatsApp, a minha agenda para você poder marcar o horário e estou à sua disposição. A equipe Portal Resende está aqui para ajudar você a desvendar os seus mistérios e, quem sabe, terminar o ano com dinheiro no bolso. Um abraço e até mais!